Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo e vamos para mais um vídeo. Dessa vez, falando sobre os graus do autismo, ou níveis, né? Como são chamados hoje em dia. Graus é um termo que muitos evitam hoje em dia, mas que ainda é muito usado. De acordo com o DSM-5, os níveis do autismo são classificados com base no nível de suporte necessário. Deixando claro que eu vou falar aqui dos níveis como eles são descritos, tá? Mas que não é algo tão simples assim. E no final vou explicar por que isso não está 100% correto. Mas primeiro, né? Vamos lá definir eles. O nível 1, também conhecido popularmente como autismo leve, teoricamente é o mais tranquilo e é caracterizado por dificuldades na interação social e comunicação, interesses restritos e comportamentos repetitivos. As pessoas no nível 1 podem ter dificuldade em iniciar ou manter conversas, dificuldade para interpretar expressões faciais e tom de voz, figuras de linguagem e tudo mais. Também tem problemas com mudanças, principalmente na rotina. Mas essas dificuldades se apresentam de forma mais suave e não são tão limitantes, né? Tanto que antes chamavam essas pessoas de autistas de alto funcionamento, que é um termo que felizmente já caiu em desuso. Já o nível 2, também chamado de grau moderado, é caracterizado por dificuldades significativas na comunicação e na interação social. As pessoas nesse nível enfrentam desafios maiores do que os de nível 1. Em relação às características que eu já mencionei, né? Interação, mudanças, irritabilidade, linguagem, enfim. Essas pessoas podem precisar de apoio extra para lidar com situações mais complexas e apresentam maior dificuldade para ter independência. No nível 1 é mais fácil a pessoa trabalhar, viver sozinha, morar sozinha, precisando de menos suporte, ou seja, menos ajuda externa, de parentes, familiares, amigos ou quem for. Já o nível 2 precisa de bem mais e não consegue ser tão independente assim. Entende? Por isso que chama nível de suporte. Porque todo autista precisa de algum suporte, seja muito ou pouco. Mesmo no grau dito leve, é necessário o suporte, ainda que pouco, ou quase nenhum. Isso varia de indivíduo para indivíduo. Nenhum autista é igual ao outro. Mas, né, se não precisar de suporte nenhum, a pessoa não é autista. Não existe autista sem suporte. Suporte zero. Né? O médico nem dá o diagnóstico. E o suporte vai aumentando nesse caso, né, obviamente. Até chegar no nível 3, ou grau severo, como é conhecido também. Que é basicamente a imagem padrão que se tem das pessoas autistas. Por isso que muitas vezes quando o agente de nível 1 revela que é autista, muitos tendem a não acreditar. Porque a imagem que tem na mente de uma pessoa autista é desse grupo aqui. Então acham que para a pessoa ser autista, de fato, ela precisa ser assim. Caso contrário, a gente está mentindo, está inventando o diagnóstico aí para querer pegar benefício do governo e os cacete, né? Que a gente tem que ouvir muito isso. Ou vem com aquela clássica, né? Nossa, mas você não parece autista. Não será você que tem uma ideia totalmente errada sobre o que é ser uma pessoa autista? Esses autistas de nível 3 apresentam um maior comprometimento na linguagem e habilidades sociais do que nos outros níveis. Têm mais dificuldade com a questão das mudanças. Os comportamentos repetitivos são muito mais intensos. Mas também são muito inteligentes. Acontece que muitas vezes as pessoas confundem autismo com deficiência intelectual, que são duas coisas diferentes, que em muitas ocasiões vêm juntas, né? Então, mas não sempre. Então, muitas vezes a pessoa, independente do nível, né? Pode ser 1 ou 2 também, apresenta autismo e deficiência intelectual, o que infelizmente ajuda a reforçar estereótipos aí, né? Mas enfim, e claro, o autista de nível 3 já precisa de muito mais suporte. E esses, na maioria dos casos, já não conseguem ter tanta independência ou viver sozinhos. Alguns precisam de ajuda até com coisas básicas, como comer, se vestir. Então esses são os 3 níveis, ou graus, como prefiram chamar. A classificação de graus está cada vez mais caindo em desuso.
A terminologia mais usada hoje em dia é essa, de níveis de suporte. Mas muita gente ainda fala graus, e particularmente eu não vejo problema nenhum nisso. Principalmente em relação a pessoas leigas. Eu falo, inclusive, em alguns vídeos porque é uma ótima oportunidade de ensinar, de explicar, né? Introduzir as pessoas nesse universo. Uma vez que a pessoa já tenha conhecimentos básicos sobre o assunto, aí eu acho sensato ir mais além e explicar que na verdade não se usa mais graus e etc. Tem muito militante na comunidade autista que quando ouve falar em graus se ofende. Xinga, fala que a pessoa é ultrapassada por falar assim e tudo mais, que o certo é níveis de suporte. Mas primeiro que ninguém é obrigado a saber, e depois que o mais correto seria usar essa oportunidade para justamente explicar, ensinar por que não é adequado falar desse jeito. Simples. E não ficar esperneando aí e assustar a pessoa de querer saber mais sobre esse assunto, sabe? A gente vive numa sociedade onde a maioria ainda é ignorante sobre esse assunto. Ainda acha que o autismo é uma doença, que só o autista dito severo que é autista de verdade. A gente não. Sabe, eu acho mais eficaz começar por baixo, pelo básico. Fisgar esse povo e aí depois, com o tempo, ir explicando. Olha, você lembra que eu falei que meu grau de autismo é leve? Então, na verdade, não é bem assim. A gente não usa mais esse termo. O correto é nível 1. A pessoa vai perguntar por quê. E aí pronto, você já tem ela. Ah, que bom que você perguntou. É que o autismo dito leve, né, chamado assim, ele não é realmente leve. A gente que sofre com isso conhece bem o peso. O autismo nesse nível é tão complicado quanto nos outros. Ele traz desafios e dificuldades. Tanto quanto os outros, sabe? E falar leve pode passar uma impressão errada, de que é levinho, de que a gente não sofre nada. Entendeu o exemplo? Isso é muito mais eficiente. Primeiro que você já chegar na lata falando nível 1, 2, 3, a pessoa vai ficar boiando. Pô, tá, tem 1, 2 e 3, qual desses é o mais grave? Começa de baixo pra cima ou de cima pra baixo? Se a pessoa seguir a mesma lógica da diabetes, por exemplo, né? Que tipo 1 é mais grave, tipo 2 é o mais brando, ela pode achar que o nível 1 do autismo é o mais complicado, né? Ou o severo, o 3 é o leve, sabe inverter o negócio. Você fala nível 1 também, ela pode imaginar que existem uns 30 graus. Se você falar que você está no primeiro, só vai reforçar a ideia errada, né? De que é levinho, é o mais leve de todos. Então é preciso compartilhar conhecimento, precisa parar esses autistas aí de nariz empinado, ficar querendo cancelar os outros por falar de um determinado jeito. Já começa que falar leve não é tão errado assim. Ele é mais leve comparado com os outros dois. Não que ele seja leve por si só. Se você tem 3 sacos de cimento lá, um de 100 quilos, um de 80 e um de 20, o de 20 é mais leve que os outros dois, mas ele ainda é pesado e é difícil carregar ele. Fora que esse termo ainda é bastante usado por médicos na hora de passar o diagnóstico. Porque pais, né, sem muito conhecimento sobre o assunto, ao receberem a notícia de que o filho é autista, pode achar isso o fim do mundo, sabe? Entrar num luto tão grande, porque tem uma visão completamente errada sobre o que o autismo é. Então isso é uma maneira de tranquilizar um pouco. Então a gente tá meio que numa transição aí. Usa-se os dois ainda hoje em dia. Claro que vai chegar um momento em que isso vai estar ultrapassado, né? No entanto, a classificação por graus ainda é usada e ainda é necessária, né? E fora que mesmo a classificação por níveis, ela também não é mais adequada e ela é contestada por boa parte aí da comunidade autista. Para muitos, classificar o autismo por níveis também não é considerada a melhor forma de abordar a condição. Não é nem um pouco diferente para alguns de falar graus, né? Porque isso passaria a ideia de que uma pessoa autista é melhor do que a outra é mais funcional que a uma. Que geralmente a gente costuma dizer que nenhum autista é igual ao outro, né? E isso é fato, não é só uma frase de efeito. Né? Nenhum ser humano nesse planeta é igual ao outro. Cada um tem uma criação, uma trajetória de vida, uma composição do corpo, física, bioquímica, etc. Então, independente do nível, se 1, 2, 3,
Uma pessoa no espectro pode apresentar dificuldade na comunicação, por exemplo, ter necessidade de suporte, mas não ter déficit na parte comportamental. Enquanto outra pode ter uma comunicação bem desenvolvida, mas apresentar comportamentos repetitivos e restritivos. Seria o meu caso, por exemplo. Para resumir aqui, o autismo é um espectro, como o próprio nome diz. Então, muita gente, quando pensa no autismo, pensa nele como uma linha reta, que vai do nível mais leve ao mais severo, ou seja, do pouco autista, uma pessoa que tem só algumas características do TEA, para o muito autista, uma pessoa que tem muitas características. Basicamente, aquele famoso estereótipo, né, de uma pessoa que não fala, não olha nos olhos, fica se balançando, não sabe conversar, se comunicar, vive no próprio mundinho, ou come terra. Brincadeiras à parte, tem muita gente que pensa realmente assim. E aí, por conta dessa visão estereotipada, a gente que é visto como pouco autista, ou no nível mais leve, é invalidado. Mas a verdade é que o autismo não é assim. Ele está mais para um círculo, né? Um gráfico, no formato de pizza, vamos dizer assim. E cada fatia, ou seja, cada uma dessas partes, representa um aspecto da vida de uma pessoa autista. Então vamos pegar aqui a parte roxa e a laranja. Vamos colocar que a laranja representa a hipersensibilidade sensorial, né? Dificuldade com barulhos, cheiros, luzes fortes. E o roxo representa a dificuldade de olhar nos olhos. Aqui, essa pessoa tem bastante problema com a questão sensorial e pouca dificuldade de olhar nos olhos. Que seria o meu caso. Eu sinto sim desconforto em olhar nos olhos, se puder evitar eu evito ao máximo. Mas se eu quiser eu olho tranquilamente. Com algumas técnicas aí, né? Olhar no meio da sobrancelha, desviar por alguns segundos, né? Dar uma respirada, enfim. E no que diz respeito à questão sensorial, lugar muito cheio, com muito barulho, cheiros fortes, luzes, pra mim tá fora de questão. Cheiro muito forte, principalmente, é o que mais me afeta, eu passo mal. Mas eu conheço pessoas que não tem problema nenhum com isso. Vai em festa, em balada, fica no meio daquelas luzes na cara, música alta, tranquilo. E tem déficit em outras áreas, então, continuando aqui com o exemplo. Aí essa outra pessoa aqui tem muita dificuldade com os dois. Embora outras áreas estejam mais preservadas em relação ao gráfico anterior. Então as características autísticas se manifestam com mais ou menos intensidade em cada indivíduo. Aliás, até pessoas sem autismo podem ter essas características. Por isso que muito se escuta aí de forma errônea, né, que todo mundo é um pouco autista. Não é que todo mundo é um pouco autista. Todo mundo tem alguma característica que os autistas têm. Até porque as características autistas são características humanas. Agora, o que vai definir se a pessoa realmente é autista, né, tem um possível diagnóstico, é o nível de intensidade, né, e o prejuízo que essas características trazem para a vida da pessoa. Por exemplo, se você não gosta de música alta, daquele corno, daquele seu vizinho que coloca pro bairro inteiro escutar, mas isso não chega a te provocar uma crise ou algo do tipo, simplesmente incomoda, não é autismo. O autista já vai sofrer mais com aquilo, sabe? Então, característica todo mundo tem mesmo. E voltando aqui, então muitos autistas propagam essa ideia de que autismo é autismo, independente do nível. Até porque essa divisão atrapalha muito para conseguir direitos, aí que já são poucos, né, que a gente consegue. Na lei, no papel bonitinho, tem lá vários, mas na prática, nesse país a gente não consegue quase nenhum, não. Se você vai atrás, dizem que só autistas moderados ou severos conseguem, isso quando conseguem, né, porque muitos só são concedidos a famílias de baixíssima renda. E aí a pessoa não pode conseguir um emprego, não pode nada, que perde esse benefício. É complicadíssimo, mas isso já é assunto para outro vídeo. Um vídeo que, inclusive, eu pretendo lançar em breve. Por isso, verifiquem o sininho aí da inscrição, né, para forem notificados quando lançarem. Se você não é inscrito, chegou agora, se inscreve aí, né, para receber ele. Mas, sabe, teve até um caso recentemente de uma mulher que passou num concurso público lá, ela concorreu como PCD e não deixaram ela assumir a vaga porque ela era autista leve.
O que não faz sentido, primeiro que ela já tinha passado em outros concursos e não teve problema, só com esse em específico encanaram. Depois que um autista nível 3 sequer conseguiria exercer aquela função. Então eles colocam umas brechas aí para falar que tá seguindo a lei, sabe? Mas põe de um jeito que ninguém vai conseguir. Por isso que faz sentido e seria melhor começar a divulgar mais essa ideia de que autismo é autismo. Até porque o próprio nível é uma coisa que pode mudar. Diferente do que muita gente acredita, que nasce nível 1, vai morrer nível 1, ou 2, ou 3, que seja. Na verdade, o nível ele pode oscilar ao longo da vida. Tanto diminuir quanto aumentar. Com terapias especializadas é possível aumentar a capacidade cognitiva, motora, de linguagem e de interação social. O autista no nível 3, principalmente, precisa buscar aperfeiçoar, suas habilidades básicas, como olhar, ouvir, interagir, para que se tornem cada vez menos dependentes. Com todas as intervenções, é possível migrar do nível 3 para o 2, ou do 2 para o 1, por exemplo. Bem como o 1 pode se tornar o 2. Ou o 2, o 3, que seja. E pode até acontecer de a pessoa passar 1 por 1. 1, 2, 3 é raríssimo de acontecer, mas pode. A criança com autismo no nível 1, se não for estimulada desde cedo, ela pode aumentar as suas limitações sociais e ir para o nível 2, precisando assim de mais suporte. Teve muito autista, por exemplo, que piorou quando teve a pandemia. Todo mundo trancado dentro de casa, perdendo as habilidades sociais que foram conquistadas com muito suor. Teve gente até que só teve o diagnóstico a partir daí, Teve uma piora tão grande nessa época que foi investigar. Eu, inclusive. Antigamente eu não tinha tanto problema com a questão sensorial quanto eu tenho hoje. E durante um bom tempo eu fiquei enferrujado em termos de interação social. Recentemente eu comecei a trabalhar numa farmácia aí, atendimento ao público e tal, então eu dei uma boa melhorada nessa questão. Fiquei mais comunicativo, porque tem que conversar sempre, com o cliente. O pessoal que trabalha junto também é bem tranquilo, conversa bastante. Então, quando eu entrei já não falava muito. Na época de adolescência também, eu tinha escola, fazia teatro. É a época na qual eu menos fui afetado. Tinha alguma coisa ou outra, assim, porque sempre teve gente que falava que eu parecia autista. E eu não investigava porque conhecia pouco sobre o assunto, Era ignorante, chegava até a me ofender às vezes. Por isso que eu não julgo muito também quem tá nessa fase, sabe? Conhecimento a gente adquire, não nasce com ele. Mas enfim, aí teve esse meio tempo, Que eu dei uma piorada. Não diria que eu cheguei a passar pro nível 2. Nem de longe, mas... E agora que tá meio que se acertando tudo aí. Olhar nos olhos é uma coisa que eu tinha mais dificuldade quando criança também, de tanto levar bronca, Falar, olha pra mim, e aí fui pegando... Na época do teatro tinha uns exercícios de contato visual, então fui perdendo um pouco. Depois fui, hoje em dia, recuperando um pouco, agora perdendo de novo. Então fica uma montanha russa. Em compensação, hoje minhas estereotipias triplicaram. Se eu não fico esfregando a mão, fico fazendo isso o tempo todo, eu não funciono. Mas como isso aqui é uma coisa bem mais sutil, não atrapalha tanto, Apesar de que já teve gente que me encanou com isso, ficou falando pra mim, para de esfregar a mão, coisa feia, e a vontade de mandar a bosta é grande, mas... Então, sabe, o nível muda, as características mudam ao longo da vida. Tudo é variável dentro do autismo, cara. O autismo é uma coisa complexa, que está sendo estudada e sobre quem ninguém sabe quase nada. O próprio conceito do que o autismo está sempre se atualizando. Ele já teve dentro da esquizofrenia, já teve dividido em vários diagnósticos separados, a síndrome de Asperger, o autismo clássico, o transtorno global do desenvolvimento. Depois juntaram todos num diagnóstico só, que é o transtorno do espectro autista, inicialmente dividido em vários graus, que depois passou para níveis de suporte, e agora estão querendo tornar uma coisa só, como eu acabei de explicar, que eu acho até mais sensato. Está em constante fluxo. Daqui a alguns anos mesmo vai estar totalmente diferente ainda do que está agora. Esse vídeo aqui vai estar desatualizado. Mas, sabe, no momento atual aqui, pouco importa. Falar em graus, níveis, deixa o povo falar do jeito que quiser. O mais importante é que as pessoas entendam o transtorno. Isso é que é o mais importante. Tem gente que ainda acha que o negócio é uma doença. Começa por aí explicando que não é.
subindo um degrau de cada vez, depois chega nessa parte dos graus, níveis, enfim. Bom, até o próximo vídeo. Gratidão.